eu queria agora, Bertolini, que você assim, contasse como é que foi esse processo, como é que você começou com a Eletronet, entendeu? De que forma foi esse contato inicial de você, como a tua empresa atuou junto à Eletronet durante esse período de 2004 para cá. Né? Então, Ô Luiz, a questão da... Eu vou contar do fim para o início, que eu acho mais fácil você compreender. Você fica à vontade. Pelo que você explanou aí, você viu a ponta do iceberg. Então, eu vou começar da ponta, que na verdade é o final do iceberg, né, para o início. Então, por que eles levantaram a massa falida da Eletronet? Tudo relacionado a dinheiro. Lá no governo Dilma, para que ela ressuscitasse a Telebrás e pudesse usar parte das fibras da Eletrobras, parte desse backbone, só para você compreender, existe um cabo, o PGW, que ele circunda, né, ele passa por 18 estados, tá? Nesse cabo, o PGW, existe lá 150, 160 fibras. Né? Nunca ninguém soube precisar a quantidade de fibras que tem, porque usou-se início uma fase foi da Furukawa com uma tecnologia de frequência, então tinha 172 cabos. Aí a segunda parte da construção do Leão já tinha menos fibra, mas uma tecnologia de frequência diferente, maior. Então, ele gira aí em torno de 160 a 172 fibras óticas, que está no interior de um cabo, chamado cabo PGW. Esse cabo é visível, você pode ver nos linhões de alta tensão, onde fica aqueles sinalizadores, umas bolhas laranjadas. Não sei se você já prestou atenção, tem umas bolhas. É o último cabo lá em cima. Então, ele é um para-raio, ele é um cabo extremamente rígido por fora, porque ele serve de para-raio para proteger o sistema elétrico e também dá um pouco de sustentação no AEV das torres, porque aquelas torres mexem, elas são torres grandes e mexem. Então, aquele cabo é extremamente importante. E a Furukawa, lá no início, falou, olha, já que a gente tem que lançar esse cabo, por que não passar um cabo de fibra ótica, um conjunto de fibra óticas ali? Então, assim nasceu a Eletronet, lá atrás. Então, mas voltando à história aqui no governo Dilma, a Dilma pôs na cabeça que teria que ressuscitar a Telebrás, nós sabemos por quê, né? Toda a estatal foi criada, né, principalmente no governo PT, para haver movimentação de dinheiro, enfim. Só vamos entrar... Bertolini, só por uma questão histórica, para resgate histórico da história, a Telebrás ela foi no final do governo Lula. Ela foi reativada no final do governo Lula e aí passou para o governo Dilma aos trancos e barrancos, já naquele processo de montagem, sem equipe, aí tendo que tirar a gente da Anatel para lá, foi meio confuso. Mas só para registro histórico, ele teria começado no final do governo Lula. Já antes do governo Dilma. Né? Sim, mas a presidenta Dilma, naquele momento, era ligada ao setor elétrico, era o projeto dela. Sim, isso acabou sendo... Ela que herdou mesmo. O Lula só fez de lançar o decreto, a reativação, mas a operacionalização da Telebrás ficou no governo dela. Isso. Então, para ali, foi feito um acordo, eles depositaram 450 milhões de reais na conta judicial da Eletronet. Você tem essa informação? Você sabe disso? Não sabia. Então, o governo federal depositou 450 milhões. O que eram esses 450 milhões? Na época, a Eletronet, a massa falida, computava 900 milhões em dívida, que era o passivo que fez com que a Eletronet virasse uma massa falida. Então, a juíza Maria da Penha, que é a juíza da falência, falou, ok, eu deixo vocês utilizarem parte das fibras para ressuscitar a Telebrás. Só que vocês me depositam o aporte da metade do dinheiro, porque eu quero ter garantia de que eu vou pagar o passivo da Eletronet, certo? Então, isso já foi a Dilma quem fez.
esse depósito de 450 milhões que estava numa conta judicial lá no Rio de Janeiro, na massa falida da Eletronet. A falência, né, ela toda foi, correu dentro de um processo falimentar, né, que é o processo 047, depois eu posso te passar o número. Então, eles depositaram e a juíza autorizou, o síndico autorizou e o executivo da Eletronet autorizou, fizeram um acordo e eles então puderam começar a operacionalizar a Telebrás nas fibras óticas, nessas fibras óticas. Por quê? Nesse inteirinho é o seguinte, a Eletrobras tem metade dessas fibras, concorda? Se são 170 fibras, metade é Eletrobras e metade é do grupo privado do Nelson Santos. É assim que foi constituída a Eletronet. Então, em tese, a presidenta Dilma disse, olha, eu tenho metade dessas fibras. Aí a juíza disse, não, você tem, mas nós temos 900 milhões de dívida. Então você me calciona aqui metade disso e usa só metade das fibras. Foi isso que foi feito. Então calcionou lá e perda para quem tem Telebrás. Né? E a Telebrás pegou dinheiro, teve injeção de dinheiro do governo federal, enfim, começou a construir torres, enfim, comprar equipamento, contratar link e montou a rede dela. Certo? A Telebrás, nesse momento, era uma nova concorrente da Minas Mais e Eletronet, né? Porque eu já operacionalizava dentro, né, no mesmo caminho, nas mesmas fibras. Então, só para você compreender o porquê que eles tiveram pressa, o porquê que eles queriam, a toda custa, tirar a Eletronet da massa falida. Porque existia 450 milhões lá, e existia 142 milhões de reais de um caixa, de um saldo positivo no caixa da Eletronet. Aí entra a parte da Minas Mais. Então, veja bem, existia lá 600 milhões de reais, certo? O grupo do Nelson Santos, que é da IT Bandeirantes, me chamou e falou, Bertolini, compra faz uma proposta de compra da Eletronet, certo? Eu peguei e fiz a proposta de compra. Só que quando eu fiz a proposta de compra, ele já estava junto com a Furukawa e a Alcatel-Lucent, que detinha 80% ou mais, quase 90% do passivo da Eletronet, e conseguiu fechar com eles um acordo de 10% do valor da dívida, ou seja, 90 milhões de reais. Então, o que ele chegou? Eu fiz a proposta de bom grado, né, da Eletronet, para comprar a Eletronet. O Nelson iria, nesse momento, comprar uma parte da Minas Mais, que, por sua vez, comprou a Eletronet, com o desconto que a gente teria do passivo da Eletronet. Então, veja, a conta era o seguinte, Bertolino compra a Eletronet, a gente levanta a falência, pega 600 milhões, devolve para o governo uma parte, paga 90 milhões do passivo para Alcatel-Lucent e Furukawa, e vida que segue. Era um ótimo negócio naquele momento, entendeu? Só que no meio do caminho, eles resolveram mudar o negócio. Por quê? Porque a própria juíza, quando eu fiz a proposta de compra, ela sinalizou positivamente que me venderia. Mas no despacho dela, na decisão dela, e o João pode te mandar, ela disse, até porque a curva de crescimento da Eletronet é semelhante à da Minas Mais, e eu estou convencido que a Minas Mais é a única empresa capaz, tecnicamente, de adquirir a Eletronet e seguir adiante, que é um projeto extremamente importante para o Brasil. Então foi aí que eu fui enterrado. Porque eles começaram a pressionar a juíza, dizendo assim, olha, não é bem assim. Eu posso levantar a falência sem a Minas Mais. Porque eles queriam romper o acordo que eles tinham comigo, entendeu? E aí eles então atuam, eles desviam do caminho e começam a atuar contra a Minas Mais.
parte do executivo da Eletronet passa a tratar a Minas Mais de forma assim, desastrosa, sabe? E parte passa a falar, mas não podemos, é o melhor cliente, é o principal cliente. Aí eles começam uma guerra rápida, que dura aí 90 dias, dentro da própria Eletronet. Deixa eu só contextualizar também nesse ponto aí. Quer dizer, você mantinha um contrato comercial com a Eletronet, você colocou equipamentos lá, você recuperou a rede deles, que até onde eu sabia era uma sucata tecnológica. Quer dizer, você operacionalizou toda a rede da Eletronet, você transformou a rede da Eletronet em algo realmente funcional, e Sim. Depois que você fez tudo isso, quer dizer, quando você entrou com uma proposta de compra, isso. Eles passaram a rivalizar com você ou seja, o Bertolini já não era mais pessoa, vamos dizer, pessoa grata à Eletronet, porque queria comprar aquilo que eles já estavam usando, que era seu, que era um ativo seu. Quer dizer, exatamente. Como é que, a partir daí, o que eles começaram a fazer contra a Minas Mais? Primeiro, aí tem os processos, né? Primeiro, eles inventaram uma dívida. Antes que a juíza concluísse a decisão dela, porque ela sinalizou no despacho que poderia ser vendido. Então, a gente ia dar o próximo passo. Antes que ela decidisse a venda a nosso favor, eles entraram com uma ação de cobrança e com uma petição no processo alimentar dizendo que a Minas Mais deviam 5 milhões, né? 4 milhões e 800 e poucos mil. 4 milhões. Em função de quê? Vocês deveriam isso? Não explicava a razão? Eles simplesmente fizeram isso. Eles inventaram no mercado e para a juíza que nós devíamos 4 milhões e 800. Até hoje eles não falaram, né, João? Eles falaram que era de imposto inicialmente. Inicialmente eles alegaram descumprimento contratual e depois disseram que era imposto. Sim. O ICMS. Porque eram duas empresas, na verdade, a ELIG e a Minas Mais. A Minas Mais é a grande. E aí a Minas Mais adquiriu a ELIG num certo tempo aí, porque a ELIG ela tinha um convênio com o CONFAS, que evitava a bitributação de ICMS. E aí eles alegaram que era uma dívida tributária de ICMS. E entraram com essa ação de 4 milhões e 800 mil, dizendo que não foi paga pela Minas Mais e nem pela ELIG. Só que nós temos todos os comprovantes de depósito, tem julgados, inclusive na ação do ICMS, que a Eletronet foi processada aqui em São Paulo, porque a sede dela era aqui na época, o juiz do processo é o seguinte: quem paga o ICMS é a prestadora do serviço, que é a Eletronet. Então essa dívida não existe. Eles alegaram isso inicialmente, né, João? Só que nós ganhamos. Aí eles começaram, Luiz, a deteriorar o nosso serviço, a nossa operação. A fama da empresa mesmo, a reputação da empresa. Sim, a reputação e também tecnicamente eles começaram a mexer nos circuitos que afetavam a empresa. Então eu tenho, por exemplo, um link de internet que nós estamos falando aqui. Eu tinha ele em grande escala, eu atendia quase 2.000 provedores no Brasil. Então eles começaram a desligar meu link por 2 horas todo dia, entendeu? Começaram a deteriorar meu link, a desligar um equipamento, a dobrar minha fibra, a cortar minha fibra em alguns lugares. Eles começaram assim um ataque de todos os lados. Aí nós entramos na justiça, né, e ganhamos várias liminares, para que eles não poderiam fazer esse tipo de coisa. Para manter o sistema ativo. Eles simplesmente não cumpriram nada, entendeu? Não cumpriram nada e continuaram. Aí eu comecei a perder meus contratos, só que eu tinha um backup com a Interlig TIM, certo?
Então, eles notavam que eles cortavam o meu circuito em um lugar, por exemplo, cortou em Niquelândia, aí perto de Brasília. Cortava em Niquelândia, 2 horas depois o meu circuito levantava novamente, porque eu saía pela rota da Interlig, entendeu? Aí o que eles passaram? Aí dia 29 de fevereiro, não, né, João, de fevereiro que eles cortaram, né? Aí eles cortaram tudo, o que eles fizeram? Eles cortaram todos os circuitos, e aí nisso a Eletrobras tem toda a culpa possível, porque os meus equipamentos estão, na sua maioria das vezes, dentro das subestações elétricas, certo? Então eles cortaram todos os meus circuitos e proibiram a minha entrada. Aí não é a Eletronet que proibiria, seria a Eletrobras, porque as subestações é da Eletrobras, de Chesf, de Furnas, Eletronorte e Eletrosul. Esses proibiram o meu acesso, o acesso da Minas Mais, da ELIG e dos meus funcionários, nesses pontos. Só que quando eles cortam todos os meus circuitos, eles se cortam também, porque a maioria dos circuitos da Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Petrobras, do Nordeste, de outras regiões, passavam nos meus equipamentos, que eu tinha gerência, entendeu? Então, eles se cortaram também, ficaram sem internet. Aí, eles fazem um outro absurdo, que é, ninguém entra em nenhum lugar que estão os equipamentos do Bertolini, da Minas Mais e da ELIG, e eles pegam uma equipe técnica deles e passam a resetar o meu equipamento e reutilizá-lo. Eles passam aí eles levantam os circuitos, mas dessa vez sem a minha gerência, com as senhas deles, entendeu? Aí eles começam a levantar os circuitos que interessam para eles. Eles expropriaram os equipamentos de vocês, então, assim, sem nenhuma... Exatamente. Foi inválido mesmo, crime. Foi criminoso. É crime, né? E aí, Luiz, o que acontece? E muitos dos meus clientes, e aí meus clientes que passam a ficar sem internet, você imagina. Você conhece bem aí o Goiás? Conheço, mais ou menos. Então, é essa região aí de Niquelândia, que vai até Água Boa, no Mato Grosso, uma rota que passa por Uruaçu. Todas essas cidades são rotas, eu tinha uma rota. Ali não tem opção de link nenhuma. Então, esses clientes, esses provedores passam a ficar desesperados. Aí eles vão lá e falam, não, você pode buscar o link que eu te vendo. Aí pôs a faca no pescoço do cara que comprou deles o link, enfim. Fizeram assinar contratos de 10 anos, entendeu? A preços absurdos. E aí a prática é o que eles fizeram, entendeu? A Eletronet foi direto ao provedor que estava desesperado e negociou direto com ele. Então, passou por cima do negociou direto. Pô, eu não conheço o Código Penal, não, mas tem um monte de coisa aí para... Não, isso ele está contando de coisas lá atrás. Nós temos crimes claros de agora, recentes. Também, Pelo menos 3. Quais? Prevaricação, abrir mão de recurso financeiro. O governo federal abriu mão de recurso de pelo menos quanto, Bertolini? Uns 11 bilhões, 12 bilhões? Bilhões, 11 bi. E aí, no tempo agora que o Brasil precisa de recurso financeiro, eles abriram mão disso. Isso aí, o João está falando é agora, dos últimos de agosto para cá. De agosto para cá. Por que o João está te dizendo isso? É porque existia, para esse cabo passar nos linhões da Eletrobras, do grupo Eletrobras, tem um contrato de direito de passagem, de cessão de passagem, certo? Esse contrato foi firmado em 1999, em agosto de 1999, por 20 anos até agosto de 2019. Então, esse contrato venceu em agosto de 2019. Ocorre que a Eletronet nunca pagou 1 centavo por esse direito de passagem. E nesse contrato de direito de passagem, é claro, ele só passou pelo Congresso, por quê? Porque nele contém uma cláusula que 100% dos recursos adquiridos com esse direito de passagem seriam repassados para subsidiárias
e a subsidiária repassaria para os contribuintes, para os desconto na conta de energia elétrica dos consumidores, direto. As contas de energia elétrica, entendeu? Então, a Eletronet, como ela foi criada em 98 para 99 e já faliu em 2001, ela pagou pouquíssimo, tem alguma coisa muito pouca, depois não pagou nada durante todo esse período. E aí, agora, para renovar o contrato, ela teria que pagar ou fazer uma equalização de dívida, ela teria que pagar todo esse tempo que ela utilizou desses 20 anos para, então, ser abatido nas contas de energia elétrica do contribuinte brasileiro. O que não foi feito. Então, o Paulo Guedes e o Bento Albuquerque simplesmente renova-se o direito de passagem da Eletronet, do cabo, né, do cabo Eletrobras, ele renova por mais 20 anos, ele abre mão de toda essa receita. Ele cobra lá, parece que 130 milhões. Isso. Eles, até para não falarem depois que eles abriram mão de tudo, a Eletronet assinou uma dívida de 100 e poucos milhões. Só que isso é 10% do valor real. E é um contrato que ele venceu dia 30 de agosto de 2019. Ele só foi renovado em dezembro de 2019, com a publicação só de fevereiro de 2020. Ou seja, a Eletronet funcionou por 6 ou 7 meses de forma ilegal, sem o contrato vigente. E é interessante que 51% da Eletronet é capital privado, né? É do grupo do Nelson Santos, que é a LT Bandeirantes. Início, é tão aterrorizante, Luiz, porque, por exemplo, a Constituição brasileira veda empresas de telecomunicações possuir acima de 26%, né, João? A legislação atual fala em 20%. 20%, isso mesmo. 20%. De televisão isso aumenta um pouco, das ações de empresa, justamente para você não comprometer a informação brasileira, né? Então a Constituição veda isso. Tem a questão do controle societário, né? Eles não podem ter controle societário sobre a empresa, né? Nem participar de votação. Acho que eles não. Isso, até porque é um recurso, a internet é um recurso de interesse público. Então, uma empresa estrangeira não poderia ter controle de um interesse público no Brasil. Então, a legislação, ela abarca isso. Então, você tem de 2001, de 99 a 2019, você tem 51% da Eletronet, que é o controle absoluto da Eletronet, sendo regida por duas offshore, que é a Ocean, né? É a Ocean e aí uma outra empresa que eu posso te relatar depois no e-mail, que é duas offshore do Nelson Santos, tá? Duas empresas estrangeiras. Em 2019, já ocorre que eles se atentam para isso e colocam esse 51% na LT Bandeirantes. Ele caiu, já? Não, já está aqui. De vez em quando dá uma falhazinha, mas é irrelevante porque o áudio continua funcionando normalmente. Entendeu? Tá. Aí, Luiz, em 2019 ele se põe na LT Bandeirantes, que é uma empresa brasileira, só que detém 51% da Eletronet. Então, aí dá para você enumerar quantos outros crimes são cometidos em todo o processo, foram cometidos todo esse processo. Agora, no atual momento, me parece que eles já mudaram novamente. Nós estamos buscando essas informações. São informações sempre... Tudo que é feito de forma criminosa, né, Luiz, é sempre muito, muito confuso. Você tem que buscar mesmo as informações corretas, né? Então, mas eles já estão mudando. Mas nada muda o fato de que 49% é governo brasileiro e 51% é capital privado. Mas qual o rumor mais atual em relação à Eletronet? Porque até onde eu pude saber, quer dizer, eles tiraram da privatização, o que pressupõe que eles vão
levantaram a falência dela, o que parece que elas vão voltar a operar no mercado como uma estatal, que não é era uma subsidiária de uma estatal, que agora vai virar uma estatal que não se sabe como é que vai ser como é que seria a questão jurídica dela. E com isso liberaram a Eletrobras lá para ser vendida sem esse pepino aí, essas dívidas todas aí, essas pendências judiciais. Qual é o rumor agora? Você está sabendo de alguma informação sobre o que eles pretendem efetivamente fazer com a Eletronet? Vender. Não. O plano sempre foi vender a Eletronet. Tem até um valor, 6 bilhões de reais é a pedida. 6 bi? Qualquer um pode... Mas para quem tem um passivo... Para quem tem um passivo só com você de 12 bi, não é isso que você está pleiteando na justiça? Quer dizer, quem compraria 6 para herdar 12 depois de dívida a ser paga? Quer dizer, não é um negócio meio surreal. Eles não estão sabendo disso, dessa dívida de você? Eles estão sabendo, eles são notificados todos os dias. Quem não está sabendo é quem vai comprar, então. Né? Isso, eles tentam esconder de quem vai comprar, mas o intuito, a primeira divisão de dinheiro que houve, eu vou ser bem sincero com você, foi quando a Eletrobras, o João vai te mandar um memorando, em 2016, quando ela levanta a falência da Eletronet, certo? Ali eles pegaram 600 milhões e dividiram, ok? Esse foi o primeiro dinheiro que foi dividido. Aí agora eles querem vender a Eletronet por 6 bilhões e vão dividir de novo. E eu, Bertolino e meus equipamentos, eles fingem que não existe. Eles simplesmente fingem que não existe. A ideia é boa se tiver alguém para comprar, né, cara? Luiz, sabe não é um mercado de leigos, né? Quer dizer, ninguém vai comprar um negócio desse com um passivo, né, judicial atrás, né? Sim, inclusive uma questão bem clara, nós tivemos uma conversa em Brasília, nós falamos isso para eles. Se alguém for comprar, quem for comprar vai saber do passivo jurídico. E aí, um tempo depois, isso acho que 2 ou 3 meses depois, já veicularam a informação de que a Eletropar, que a Eletronet e outras lá, não fariam parte da privatização da Eletrobras, ou seja, eles o Luiz sabe recuaram a princípio. Agora, da Eletronet especificamente, nós temos um fato aí, no futuro próximo, que é o leilão do 5G no Brasil. A Eletronet, ela tem quantos milhões de quilômetros de fibra ótica? No leilão do 5G, quanto que isso vai valer? Vale muito, porque você trafega o sinal pela fibra e chega em todo lugar que você quiser depois, sobe na torre depois, aí é um grande negócio. Entendeu? Então nós temos esse ponto aí que é o leilão do 5G. Está próximo. Então o objetivo seria esse. Eu imagino que seja. Não, pode ser sim, é muito... Porque o que você vai economizar para você montar o 5G, você tem que refazer todo o processo de torres aí pelo país afora. Se você tem um backbone gigantesco já levando esse sinal, você só atua na última milha, quer dizer, é mais fácil. Sim. Né? É bem mais fácil. Agora, uma questão que me deixa confuso nesse processo todo, principalmente a pergunta vai para o Bertolino. Bertolino, como é que você apostou tão cegamente na Eletronet? Quer dizer, você pegou a Eletronet lá no início, você sabia que era uma massa falida, você sabia que era uma empresa que o governo jogou na bacia das almas, quer dizer, deixou até sócio estrangeiro ao Deus dará. Como é que você entrou nesse processo acreditando que você não poderia ser enrolado por esses caras no futuro? Entende? Qual era a garantia que você tinha em relação a isso? Nenhuma. Aliás, eu tenho todas as garantias, que são as garantias que me deixam com esse passivo jurídico numa situação confortabilíssima. Eu tinha contratos de IRO, contratos que jamais poderiam ser quebrados da forma que foram quebrados.
assim, eu tinha contratualmente, juridicamente, tecnicamente, juridicamente, assim, a parte técnica e jurídica, eu tinha todas as seguranças possíveis. Mas o processo da Eletronet, ele nasce de uma falta de opções. Nós não tínhamos opções, porque quando o FHC privatizou, não sei se você lembra disso, ficou, as teles ficaram, as 4 teles ficaram com todos os backbones. Então, o provedor não tinha chance nenhuma naquela época. Em 1998, 99, não existia provedor de internet de banda larga, porque não tinha chance quase que nenhuma. Então, mas como a gente já atuava nessa época, como provedor de escado, a gente já tinha algumas fibras apagadas do Brasil, que a gente tinha conhecimento, que poderiam ser utilizadas. Tinha algumas empresas, eu tive contrato lá no início, como a Impsat, Global Cross, que hoje é a Centurion Link, né, que era Level 3, ela mudou 5 vezes de nome. Então, eu tive contrato satelital com aquele satélite Star One, que é o satélite da Embratel. No início, foi pura falta de opções. Nós não tínhamos opções. Tanto é que de 2004 até 2007, a gente atuava na Eletronet como uma ONG, porque a Eletronet era vedada a fechar contratos com provedores de internet, com pessoas que quisessem difundir a internet, comercializar a internet no Brasil. Então, aí nós atuamos como a Notel, a ABRAP também, uma outra ONG, a Associação Brasileira dos Provedores Integrados, a Notel, que é uma associação de provedores, a primeira do Brasil. Então, nós criamos uma associação justamente para poder ativar essas fibras. Então, foi um processo gradativo. No princípio de tudo, era ou a gente faz isso ou a gente não faz nada, a gente muda de ramo, porque é a única opção. E aí depois o negócio foi dando certo, foi ganhando volume e continua não tendo opção no Brasil. Em condições, quer dizer, em condições normais, assim, em condições legais, quer dizer, se você apostou em algo que você tinha contratos, você tinha documentação, você tinha equipamento. Quer dizer, se a Eletronet não quisesse mais contar com você como parceiro, pagava você por todo o ativo que você tinha, por todos os contratos, todos os serviços, e então desfazia. Isso em condições normais e legais, né? O que eles fizeram, não, eles deram aplicada, foi um golpe em você. É isso que está caracterizado pela sua ação judicial. Foi um golpe que eles fizeram em cima de uma empresa. Quer dizer, tomaram todos os seus equipamentos, desligaram os equipamentos, quer dizer, resetaram o teu sistema dos equipamentos e religaram de novo para comercializar nas tuas costas. Quer dizer, uma série de crimes que eu não sei como é que a justiça não vai reagir em relação a isso. E eu não sei se o Bertolino adiantou a questão da ação do Mato Grosso. Você adiantou para ele, Bertolino? Adiantei. Não adiantei. Conta. Porque envolve crime de comprar juízes. Porque é o seguinte, Luiz, quando essa ELIG, que é essa empresa que eu disse que o Bertolino adquiriu, por conta do convênio do CONFAS, que evitava a cobrança, a bitributação do ICMS, uma empresa com sede no Mato Grosso. E aí, quando começou todos os problemas do golpe, falaram dessa suposta dívida e tudo mais, uma pessoa que tinha 1%, Bertolino. 1,5%. 1,5% da ELIG na época, quando foi adquirido pelo Bertolino, entrou com uma ação no judicial lá no Mato Grosso, pedindo para o juiz o seguinte: eu não recebi o meu 1,5%, eu quero tomar o controle da empresa. O juiz deferiu uma liminar, dando controle de toda a ELIG para essa pessoa que tinha 1,5%, não foi apresentado nenhum documento comprovando que ela não teria recebido esse 1,5%, e esse juiz, posteriormente, foi aposentado por venda de sentença, compulsoriamente. Eu tenho todos os dados por escrito, posso te encaminhar tudo. E essa ação, agora, ela teve uma sentença esse ano,
de extinção, porque a parte autora, que foi essa pessoa que pediu para recuperar a empresa, não se manifestou mais no processo, abandonou o processo todo, depois da liminar concedida. Interessante. Essa história é bem interessante. Eles atacaram de todas as formas, entendeu, Luiz? Eles atacaram assim de todas as formas. O grande, agora eu vou te dar uma opinião particular, né, para você. O que eu acho que era necessário que eles aplicassem o golpe, porque eles sabiam da estrutura da Minas Mais, do conhecimento que eu tenho, eu e meus executivos, à época. Então era necessário o golpe, porque eu não tinha medo da Eletronet romper contrato comigo, entendeu? Porque se eles deixam eu tirar meus equipamentos, né, em uma circunstância normal eu retiraria meus equipamentos, eu ficaria fora um dia, talvez uma semana, e restabeleceria todos os meus circuitos, porque eu já tinha em todo o Brasil interconexões de backup. Eu tinha na parte nordeste, eu tinha fechado com a Level 3, muita coisa. Eu tinha a Intelig, que eu fazia swap, GDT, o Amos Gaines, que é um grande amigo meu. Tá? Nós estávamos prontos para ela poderia romper contrato conosco. A gente tinha condições de continuar operando. Só que, então, você percebeu a necessidade do golpe? Porque se ela rompe comigo legalmente, não sobraria nada para ela. A receita dela de 5, 6 milhões, que era, e viria para zero. Né? Porque eu era o principal, ela tinha uma receita de quase 6 milhões, eu pagava 5 milhões e 800, só para ter uma noção. Eu era quase 100% a receita dela. Então era necessário aplicar o golpe, entendeu? E eles atacaram assim de todos os lados, e olha, com a conivência da Eletrobras, né, com a conivência da Alcatel-Lucent, aquela empresa de ativo, e principalmente da Furukawa, da japonesa Furukawa, que o presidente chama Fuad, o presidente Brasil da Furukawa é Fuad, que ganhou milhões, entendeu? E pertence ao grupo deles. Então, eles armaram realmente, assim, compraram o juiz Almir lá, eu posso dizer que compraram, porque provamos, e ele está fora, e é público e notório que ele vendeu a sentença, inclusive a mim. Então, eles vieram de todos os lados, sabe? O que eles queriam, eles conseguiram. Foi dar esse golpe e estão operando há 5 anos. E agora, como é que está a situação? Qual é o passo que vocês tomaram a partir... Os processos estão correndo na justiça, mas como é que vocês estão fazendo em relação ao governo? Quer dizer, houve essa movimentação toda da Eletronet aí, e vocês chegaram a ter contato com o governo para poder colocar essa questão de vocês, jurídica, na mesa, tentar um acordo, fazer alguma coisa para... Sim, igual o João mencionou, nós tivemos em Brasília já 3 vezes. Nós sentamos com o Paulo Guedes, sentamos com o Salim Matar, né, primeiro, depois com o Paulo Guedes, com o Bento Albuquerque, com o presidente da Eletrobras, eu esqueci o nome dele, era o Costinha, nós sentamos muito com o Costinha, depois agora trocou, é um outro presidente. A história é sempre a mesma, vamos ver, né, aquela história. Não é comigo, é com o ministro da Economia, não é comigo, nós temos que sentar junto com o ministro de Minas e Energia, não é comigo, nós temos que sentar com o presidente, não é. Olha, gente, os processos estão assim, tem um processo no STJ, que vai começar a liquidação de sentença já agora, nos próximos 3 meses. Nós tivemos com o presidente, o ministro-presidente, aí tivemos uma diligência com ele, ele disse, olha, esse está na pauta emergencial, esse recurso, em 90 dias a gente julga ele, certo? E aí a última instância, né, enfim, a gente, embora haja ainda o passo do STF, tem algumas coisas, só que não... ele
ele destrava a liquidação de sentença. Aí começa o bloqueio em conta da Eletronet. O importante desse processo que o Bertolini está falando é que é o início de tudo, é a suposta dívida que não existiu. Então vai ser realmente a inocência da Minas Mais, como foi na decisão do TJ no Rio de Janeiro, vários acordos do TJ e agora no STJ. Então é o início de tudo. Então essa decisão vai derrubar toda a armação que fizeram ao longo desses 5 anos. E voltar ao status quo, né? O status quo da Eletronet. Inclusive a Eletronet, por lei, deveria voltar à massa falida. Né? E parar o pagamento dos credores. Tudo isso ocorreu, é uma obrigação que não foi feita pela Eletronet durante a falência. Para você tirar uma empresa da massa falida, você tem que pagar o passivo que fez ela entrar na falência, o passivo que ela adquiriu durante a falência, e aí então você retira ela da massa falida, certo? Ela tem que cumprir esse conjunto de obrigações. Então, essa decisão, que já está nos últimos recursos, ela tem que voltar a Eletronet à situação de falência, porque ela iniciou na época da falência, e cumprir a obrigação para com a Minas Mais, ou seja, pagar os 640 milhões, ou devolver os equipamentos, ou perdas e danos. Ela tem que arranjar uma solução para essa questão. Me diz uma coisa, Bertolini, me diz uma coisa, essas reuniões que você teve com o Salim Matar, Paulo Guedes, com o pessoal da Eletrobras, elas ocorreram antes, durante ou depois da Eletronet sair da condição de massa falida e sair da privatização? Depois. Ela saiu da massa falida em 2006. Em 2007, perdão, 2016. A Eletronet? A Eletronet deixou de ser... O processo não saiu, foi agora, junto com o decreto. Quando ela foi apartada, a Eletropar foi apartada da Eletrobras, não entrou mais no bloco de privatizações, no mesmo dia saiu uma sentença no Rio, acho que na Justiça do Rio, levantando a situação de falência da Eletronet. Não, mas essa sentença, Luiz, ela saiu em novembro, a primeira sentença que tirou a Eletronet da massa falida foi em novembro de 2016. Pode ser que haja outra sentença que eu não tenho. Porque eu achei estranho, porque você falou de 2016 e eu vi agora, coisa de um mês atrás, mais ou menos, essa decisão. Quer dizer, eu não sabia que você tinha mais de uma sentença para o mesmo fato. Né? Agora, de qualquer maneira, é o seguinte, foi depois. Não é razoável supor que as ações que o governo está fazendo não visam, de forma alguma, a ressarcir você pelos prejuízos que você teve. Quer dizer, não é razoável supor que o governo está jogando com o tempo para evitar pagar alguma indenização a vocês, mas vai acabar tendo que pagar judicialmente. Quer dizer, até quando você acredita que essa bola de neve vai continuar rodando no mercado sem que se resolva a situação? Ô Luiz, né, você pode supor, eu tenho certeza. O governo, à medida, desde a primeira reunião que eu tive com o governo, logo na posse do Bolsonaro, que foi em fevereiro de 2018, né? 18, eu tive uma reunião em fevereiro de 2018 não com o 2019. 2019, não com o presidente, mas logo que ele assumiu, eu já vi que eles não tinham a intenção de pagar. Eles não têm a intenção de pagar, eles não têm a intenção de fazer acordo, eles não têm essa intenção. A gente tenta, mas... Você trouxe algum pedido de acordo? Vocês fizeram algum pedido de acordo ao governo?
tentaram fechar algum tipo de acordo que pudesse ser bom para as duas partes, para resolver essa questão? Nós fizemos verbalmente para todos os que nós reunimos e extrajudicialmente aquela peça que eu te encaminhei. Da AGU. Da AGU. Porque nós fizemos nas reuniões e aí o feedback total de todas as reuniões foi o seguinte, a conclusão: envie para a AGU um documento extrajudicial propondo um acordo. Foi esse o pé que nós estamos agora. Nós protocolamos lá a semana passada aquela peça que você tem uma cópia. Tá certo. Mas o governo, ele só tirou a Eletropar depois das reuniões nossas. Tá? Ele só tirou... A última reunião de 2019, que nós tivemos lá, nós levamos 3 propostas de acordo semelhantes a mais ou menos aquele pedido da AGU. Nós dividimos aquilo em 3 e apresentamos em reunião para eles lá no Ministério da Economia. E depois daquilo que saiu de fato da privatização, e aí deram um pouco de gelo na gente e fizeram a coisa na calada da noite, renovaram esse contrato de direito de passagem já bem próximo do recesso parlamentar. Quer dizer, eles iam privatizar a Eletrobras se tudo tivesse dado certo, não tivesse acontecido esse problema do vírus aí, atrapalhado o país, agora que o Congresso teve que parar, teve toda essa confusão na economia e tudo mais. Se não tivesse acontecido isso, se eles tivessem privatizado a Eletrobras, eles iam privatizar no escuro, sem saber desse passivo judicial. Sim. Vocês acabaram alertando a ele. Nós alertamos. É uma coisa fantástica, porque pressupõe que o governo, quando quer vender um patrimônio público, ele use o BNDES para fazer todo o processo de análise desse patrimônio, desse ativo, e que se verifique todas as pendências possíveis, judiciais, trabalhistas, para poder dizer, olha, vai vender por isso, mas tem isso aqui de dívida a pagar. Alguém vai ficar... Até uma situação inusitada em uma dessas reuniões, que um dos presentes lá, ele começou a conversa com a gente dizendo o seguinte: mas se for sobre a questão judicial dos empréstimos compulsórios, nós já estamos convertendo isso no STJ. Não, fala, mas que empréstimo compulsório? Não é nenhum empréstimo compulsório. São ações judiciais da Minas Mais. Quem que é Minas Mais? Aí nós voltamos toda a história, apresentamos isso, e ele falou, eu não sabia disso. É fantástico. Eu não sou nem pró nem contra a privatização. Acho que em algumas áreas estratégicas não se deve privatizar. Sim. Rede de telecomunicações, petróleo, eu acho absurdo. Matriz energética também sou contra. É uma coisa que me foge a compreensão vender esse tipo de coisa para iniciativa privada. Agora, o que eu acho fantástico é o despreparo do pessoal que está lidando com isso. O Bertolini está com o filho lá, tendo um ataque lá. Mas o que, voltando, eu acho assim, eu acho incrível que o cara queira vender um patrimônio como a Eletrobras, o sistema elétrico brasileiro, e ele não atende para essas peculiaridades que ele acha que deve ser peculiaridade. Um passivo de 12 bilhões de reais com uma empresa de telecomunicações. É um negócio fantástico, cara. E que ele aceite também encaixar uma dívida de 100 e poucos milhões de direito de passagem e jogue fora anos e anos aí. Quer dizer, é fantástico esse tipo quer dizer, é a forma como os governos, e aí não é governo de Bolsonaro, não, é uma coisa que vem se perpetuando no tempo, né? É em cascata, quer dizer, não importa a bandeira do governo, né? A burrice é a mesma, é crônica em todas eles. É um negócio. A iniciativa privada, se faz uma coisa errada, quebra. No dia seguinte está fora. Pois é.
governo não, o governo faz a besteira e aí faz assim, joga a conta lá para o canto, lá para a conta tesouro lá. Tem de onde tirar. O próximo que entrar é que assuma essa confusão e resolva. E é incrível isso, quer dizer. Então, todo esse processo de vocês é a prova de que, bom, a Eletropar só saiu do processo de privatização para esconder do futuro investidor que ele ia pagar 12 bi aí, provavelmente, de ação judicial por danos aí que causou uma empresa que a Eletronet causou uma empresa de telecomunicações. Quer dizer, basicamente é isso. Não há estratégia nenhuma de ter uma rede de governo. Eu acreditava na boa intenção do governo de querer criar uma rede de telecomunicações, porque como a Telebrás está sempre no limbo, o Ministério da Ciência e Tecnologia não usa a Telebrás para absolutamente nada, prefere usar a RNP. Eu achei que fosse até uma ideia, uma estratégia de dar para a RNP essa rede, para a Eletronet, alguma coisa. Porque tanto a Telebrás como a RNP, está todo mundo no sal se a Eletrobras for vendida, porque todo mundo usa esses cabos, essas fibras da Eletrobras. Até a Oi usa. Quer dizer, está todo mundo no sal se for vendida a Eletrobras. E o governo não parou para pensar nisso, que vai emudecer todo mundo se botar um novo sócio lá e o cara disser assim, eu não vou, desliga esse troço aí que eu não quero funcionar isso agora. Vai quebrar todo mundo, vai quebrar a Oi, vai quebrar a RNP, vai quebrar todo mundo. Quer dizer, é fantástico essa quer dizer, não existe nenhum estudo realmente claro para dizer assim, não, vamos privatizar a Eletrobras porque vai ser um bem, né? Não, eles só simplesmente não, vamos vender porque chega de menos Estado na economia. Sim. E não funciona.